Olá, pessoal. Meu nome é Cíntia. Sejam bem-vindas ao Febras 25. Voltei! Pois é, estamos um pouco sumidas, um pouquinho ausente aqui do canal. Ficamos um período aqui sem postar, porque embora eu e a Gabi gostemos muito, né, de produzir conteúdo aqui para o YouTube, nós temos rotinas diferenciadas, mas ambas rotinas que demandam bastante. Então, nós decidimos, né, espaçar um pouquinho mais dos vídeos do canal, mais estarmos aqui com vocês e de volta, né? E é engraçado, né, como Deus faz as coisas. O último tema que eu e a Gabriela decidimos, né, falava justamente sobre a importância da evangelização. Então, antes de nós precisarmos tomar essa decisão, né, de passar um pouco mais do tempo aqui no canal, eu já tinha falado a importância da evangelização para nós, sinalizado de alguma forma, né, o quanto é importante anunciar. E esse é o tema do vídeo de hoje. Mulher, você é chamada a evangelizar. Você é chamada a anunciar. E aqui eu não quero falar de maneiras tradicionais, né? De maneiras óbvias, digamos assim. Porque quando a gente fala de evangelizar, anunciar, não sei vocês, mas eu venho de um meio carismático, né? Sou cria, né? Sou cria da renovação carismática católica. Então, quando a gente fala de anúncio, quando a gente fala sobre evangelização, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o quê? Ir para as ruas, né? Vamos parar as pessoas. Eu já fiz muito, gente. Ai, que delícia. Foi um tempo muito bom, tá? Eu não estou diminuindo, gente. Eu adorava fazer isso. A primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Evangelizar, nós vamos para as ruas, nós vamos anunciar, né? Vamos levar plaquinhas. Nossa, gente, é exatamente isso que a gente pensa quando a gente fala de anunciar o evangelho. A gente pensa de alguma forma, né? Sair. E está justamente aí a palavra. Nós precisamos sair. Mas nós não precisamos sair às ruas. Nós precisamos sair de nós mesmos. É triste que em tempos, né, atuais, né, em que a gente vê a evolução de tantas coisas, né, da tecnologia, que a gente vê a evolução, as mudanças, né, na forma, né, como nós conduzimos o mundo, assim, né, as coisas acontecerem de forma tão rápida, nós vemos tão pouco desenvolvimento quanto ao anúncio, ao evangelho, né? É o mesmo hoje e sempre, né? Ontem, hoje e sempre. Mas as pessoas acham que evoluir no evangelho, né? No anúncio, de alguma forma estar da mesma maneira como está o mundo, né? Vou exemplificar para vocês. Eu não sei se vocês têm acompanhado um movimento que tem acontecido em algumas igrejas, né, de denominação protestante, né, aonde os templos se parecem com shoppings, as vestes, né, são sempre muito parecidas, né, a uma composição dos looks para a vivência dos cultos. Esses dias eu vi uma reportagem, né, e tinha assim, né, o marketing, enfim, tudo isso, né. Eu não sei como é que é a vida dessas pessoas,
não sei mesmo, mas o questionamento que me veio, né, o além do estético, como, como está de fato o interior? Será que eles estão saindo de si ou eles estão apresentando, aparentando algo? Eu preparava um conteúdo há alguns dias atrás e eu gosto muito, né, de Paulo. Hoje, né, dia que esse vídeo vai ao ar, é festa de São Pedro e São Paulo. Eu sou apaixonada em São Paulo, principalmente. São Paulo, ele tem uma frase que eu adoro, assim, que eu ouvi um sacerdote falando esses dias, que eu acho incrível. Ele fala assim, né? Só um colérico para poder falar, né? Sede meus imitadores, tal como eu sou de Cristo, né? Mas eu fiquei meditando profundamente nessa fala, por quê? Porque Paulo, gente, ele passou por uma conversão tão intensa, que se você ler todas as cartas de São Paulo, você vai ver uma profundidade, uma radicalidade, uma autoridade tão grande que a fala dele, do sede meus imitadores, né? Trazendo para ele essa responsabilidade é porque ele sabia de fato que ele estava vivendo algo radical. E ele não fala, né, sede meus imitadores tal qual eu sou de fulano. Não, sede meus imitadores tal qual eu estou sendo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não fala isso, ai, olha, porque eu sou o mais legal, o mais culto, o top dos evangelistas. Né? Não. Ele fala porque estava doendo na carne, né? E não era só aparência. Não era só aparência, não era um anúncio meramente estético. Não parecia. Paulo não parecia, ele era, né? Ser mais do que ter, né? Ser mais do que ter, do que aparentar. Paulo, ele vivia intensamente, radicalmente o evangelho. E aí eu acho interessante, né, que enquanto Paulo era Saulo, todos sabiam que Saulo era Saulo, perseguidor de cristãos. A vida dele gritava isso, né? Perseguidor de cristãos, né? Na morte de Estevão, né? Vão aos pés de Saulo, né? Vangloriar, né? Porque sabia que Saulo se contentaria com a morte de Estevão. Mas o momento que Saulo se torna Paulo, todo mundo sabe que Paulo é Paulo. Que Paulo, ele é anunciador do reino. Que ele é anunciador de nosso Senhor Jesus Cristo. A vivência dele, né, a conversão, tal qual dos apóstolos de Nossa Senhora, de estarem cheios do Espírito Santo, fazem com que eles saiam de si. Faz com que eles queiram, de qualquer forma, qualquer custo, levar essa verdade para o maior número de pessoas. Nossa Senhora, outro grandiosíssimo exemplo. Nossa Senhora, né, fica cheia do Espírito Santo, né? Quando ela é visitada, né, pelo anjo Gabriel e concebe, né, e ali, né, Cristo é gerado no ventre dela. Ela fica cheia do Espírito Santo. Tantas coisas ela poderia ter, né, feito, ela não, eu vou anunciar. Ela vai ao encontro da sua prima Isabel. Ela sai da sua realidade, sai das suas preocupações, ela sai para ir ao encontro do outro. E não somente para aparentar algo, né? Aparentar, eu aparento ser a filha, né? A filha predileta de nosso Deus, que pude conceber o teu filho, não.
correndo o risco de perseguição. Não, ela vai anunciar. Ela vai anunciar. E por quê? Por que esse questionamento? Por que esse tema? Por que essa provocação no vídeo de hoje? Porque eu acho que a gente tá fazendo muito pouco das nossas vidas, sabe? Como eu falei, tecnologia avançando, né? Ai, tantas coisas acontecendo, né? Terceira Guerra Mundial aí, gente. Ou não sei, né? O que a gente faz? Nós ficamos escondidos, acanhados dentro da nossa realidade, levando a vida como, né? Um dia comum, um dia mais. Mas posso dizer com quase total certeza que você que está me ouvindo agora, você que está me vendo agora, você já teve uma experiência com o Espírito Santo. As pessoas que estão aparecendo no nosso canal são pessoas que já têm uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já fomentou algo dentro de você. E na verdade até você já se levantou e falou, eu vou fazer, eu vou realizar. E aí de repente acabou. E de repente você foi deixando morrer, deixando morrer, deixando morrer, deixando morrer. E aí tanto conhecimento, tanta coisa que você tem se alimentado foi ficando para você. Só que isso, meu irmão, minha irmã, minhas irmãs principalmente, né, que eu sei que eu falo aqui mais com mulheres. Minhas irmãs, isso não é para ficar retido para você. E por mais que você olhe a sua realidade, você diga, não é possível para mim. Como eu disse, nós não precisamos, né, anunciar tão somente para parecer algo, mas nós precisamos pregar com as nossas vidas. Nós precisamos levar esse anúncio com as nossas vidas, da forma que nós pudermos. E aí vão haver N possibilidades, mas principalmente o sair de nós e também fazer tal como Paulo, sermos imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Termos uma vida realmente transformada, mudada. Porque o que há de gente por aí que tantas vezes está andando aí para cima e para baixo com camisa religiosa e não vive uma vida coerente com uma vida de um cristão. Não é isso que Deus espera de nós. Ele não pede de nós, né, para que nós levantemos bandeirinhas, né, como eu falei, né, no começo, né, sempre adorei fazer essas coisas muito doidas, mas, gente, não é sobre isso. É sobre mudança de vida, de forma que as pessoas olhem para a Cíntia e falam, essa Cíntia, sim, tem coerência, a vida da Cíntia tem coerência, né, Cíntia é Cíntia, Cíntia é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu olho para ela e vejo Cristo. Eu vejo algo parecido, assim, né? Chegando lá. É isso! Tem que olhar para você e pensar, uma vida coerente com Cristo. Com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de nada adianta. De nada adianta. Missa todo domingo, comungar diariamente, adoração. Nada disso vai adiantar se não houver mudança de vida. Mas se você estiver vivendo tudo isso em estado de graça, você vai mudar. Você vai mudar porque a gente começa a crescer em virtudes, estando em estado de graça, querendo mudar de vida, lutando contra as nossas más inclinações, há mudança de vida. E isso, pessoal, é porque não há outra finalidade para nós, um trabalho mais importante para nós do que esse de anunciar. E aqui, como eu digo, estando dentro da sua casa, anunciando para a sua família, no seu trabalho, na fila do banco, na fila do mercado, num show, numa viagem. Tudo isso é possível. Em todos esses lugares. Em todos esses lugares é possível o anúncio.
É possível anunciar, não perder oportunidades, porque nós estamos vivendo, perdendo oportunidades. Oportunidades, porque a gente chega na praia e a gente tem outro comportamento. A gente chega no trabalho e tem outro comportamento. Não existe o anúncio com a vida. E às vezes dentro de casa, com um fulano é uma coisa, com um filho é outra. Não tem condições de nós termos uma vida dúbia, dupla. Não vai existir anúncio. Não vai existir anúncio. Não é possível existir anúncio de tal forma. É difícil, sim. É difícil. Mas não é impossível. Não é impossível porque basta nós olharmos, né, para a vida desses dois grandes homens. Olha como eles eram. Nossa Senhora que não entra, né? Porque Nossa Senhora é perfeita. Nasceu, né? Sem pecado. Mas basta a gente olhar para São Pedro e São Paulo. Como eles eram. E o que eles se tornaram. Dado que, dado ao sair de si, e outra coisa muito importante, outro ponto muito importante, ao amor, à caridade que eles tinham. Ao amor que eles tinham por Deus e pelo próximo. Eu estava lendo uma passagem de Paulo esses dias, né? Porque eu li muitas coisas de Paulo. E eu não vou lembrar qual livro, né? Mas fala que ele passou por um lugar, acho que estava ele e Silas, acho que é isso. E aí eu fiquei achando bonita, sabe? Uma passagem que diz que aí eles ficaram ali insistindo com aquele povo que estava ali, e Paulo ficou ali 3 dias, né, e falando, né, e esse é nosso Senhor Jesus Cristo, e esse do qual eu estou falando é nosso Senhor Jesus Cristo, pregando oportunamente, incansavelmente. Enfim, eu queria compartilhar uma palavra com vocês, né, que é a carta, né, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, e diz assim: Por isso, não desanimados deste ministério que nos foi conferido por misericórdia, afastamos de nós todo o procedimento fingido e vergonhoso. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem, para os incrédulos, cujas inteligência o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, consideramo-nos servos vossos por amor de Jesus, porque Deus que disse: das trevas brilha a luz. É também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus, que se reflete na face de Cristo. É isso, né, gente? É isso. Que das trevas, né? Que das trevas. Que mesmo das nossas escuridões brilhe a luz. Brilhe a verdade. Esse é o chamado de Deus. Essa é a missão mais importante que nós temos. Anunciar com as nossas vidas. Tá bom? Foi muito bom voltar aqui, estar aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui,
deixa o seu like, comenta, compartilha, para que a gente possa aqui estar vendo o retorno de vocês e para que seja ânimo para nós. Nós vamos estar aqui anunciando, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.